Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos, Deus te abençoe. Estamos compartilhando o link com os alunos antigos, os alunos mais antigos. Estamos também passando o link para os alunos novos. Graças a Deus, Deus te abençoe. E também, fora os alunos antigos e os novos alunos, temos também os membros da igreja e os discípulos fiéis. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Vai ser uma aula especial, uma aula única sobre a ceia do Senhor. Nós vamos trabalhar esse tema, a ceia do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. E vamos também, deixa eu me posicionar melhor aqui, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos trazer o texto e o contexto histórico de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos falar sobre os 4 tipos de ceia. Vamos também falar a diferença da ceia da Páscoa judaica e da Páscoa, ou seja, a ceia cristã. E principalmente, o principal objetivo. Seja muito bem-vindo, Cláudio, Deus te abençoe. Marcos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Principalmente, porque nós vemos que muitas pessoas, ao participarem da ceia, acabam recebendo a condenação da morte de Cristo. E por causa disso, muitos estão fracos, doentes e dormem no Senhor. Então, é uma aula extremamente importante. Nós já tivemos a primeira aula única sobre salvação. Falamos sobre salvação também, de Gênesis a Apocalipse. Falamos tudo, tudo de forma simples, direta e básica, se assim podemos dizer. A primeira aula para mim foi muito especial, a aula sobre salvação. Resolvemos esse problema e falamos de uma vez por todas o que é salvação, como acontece. Falamos lá sobre as 2 quedas dos anjos, falamos sobre as 4 quedas do homem, falamos sobre Deus, os anjos e os homens, falamos sobre a salvação, como acontece a queda e como acontece a salvação. Foi uma aula especial. Para mim, é a aula mais importante, é a aula sobre salvação. A segunda aula nós falamos sobre batismo. Também uma aula extremamente importante. Falamos sobre os 3 tipos de batismo: o batismo nas águas, o batismo no Espírito, no fogo, como é que isso acontece. Também trouxemos um texto, um contexto histórico. Separamos a questão dos dons, os dons de Deus, os dons de Jesus, os dons do Espírito Santo. Então separamos os dons, falamos um pouco sobre a divindade, falamos sobre o Espírito Santo ter subido aos céus e depois ele ter descido. E aí separamos essas coisas e falamos sobre o batismo no corpo, o batismo na alma, o batismo no Espírito. Creio que foi extremamente importante e edificante. E hoje nós vamos falar, depois da salvação, o tema mais importante é o batismo e depois a ceia. O batismo e a ceia são os 2 sacramentos da doutrina. São coisas extremamente importantes e, como eu disse, ensinando, orientando, aconselhando, ministrando com poder e autoridade, com muita revelação. Eu vejo que praticamente 97% dos cristãos, aqui incluo também pastores e líderes, padres, sacerdotes, não sabem esses fundamentos. Ainda estão, mas nós, salvo para sempre. Uma confusão sobre o batismo no Espírito e no fogo, sobre ceia, uma confusão ainda. Uma balela. Por que isso? Por que isso? Simples. Simples. É muito simples a resposta. Por exemplo, para você ver um mestre, um rabi na linha judaica, ele começava a estudar muito cedo. Com 12 anos já tinha a prova se seria ou se não seria um sacerdote. Começava a trabalhar com 30 anos, tinha que ser um homem maduro, de família, com filhos, 30, 40 anos. Então,
ele passava a vida toda estudando. Tinha que estudar muito. Um sacerdote, um rabi, tinha que estudar muito. Ele passava a vida toda. O trabalho dele era estudar as escrituras, seguir os cerimoniais e abençoar o povo. Um padre, vamos pegar um padre também. Um padre, ele tem que se formar. Quanto tempo demora para um padre se formar? 4 anos, depois mais 3 anos, é 8 anos. 8 anos. Ele abre mão, muitas vezes, da sua vida pessoal, de uma vida familiar, passa a vida toda estudando, aprende outros idiomas, outras línguas. Então, tanto um mestre, um rabi judaico, ele tem que estudar muito. Um padre tem que estudar muito. Agora, e um pastor? Ele acorda de manhã, no café da manhã ele se converte, no horário do almoço ele faz um jejum, no meio da tarde ele sobe o monte, recebe uma revelação, à noite ele está abrindo uma igreja. Então, sem base nenhuma, sem preparo nenhum, sem fundamento nenhum, sem abrir mão de nada. E muitas vezes no engano, na vaidade, na meninice, coisas de criança. Então, nosso propósito aqui com essas aulas únicas, elas são para quem? Para crentes que querem algo mais. Eu não sei você, mas às vezes cansa. Não sei se você já cansou de uma igreja pequena, infantil, imatura, que vive a competição e que vive no show, nas coisas do mundo. Cansa essas coisas. Quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, andava com meninos. Mas a igreja brasileira, a igreja de Cristo como um todo, a igreja cristã, precisa crescer, amadurecer. O povo precisa ser apacentado por homens e mulheres de Deus, que abriram mão da sua vida pessoal, que fizeram sacrifícios, que estão estudando, que estão se aprimorando, que têm chamado e que estão sendo capacitados pelo Senhor. Isso é muito importante. Então, aqui está a grande diferença. Então, nós já tivemos a primeira aula falando, estou aqui fazendo uma pequena introdução, mas já tivemos a primeira aula, e a primeira aula foi sobre salvação. E até hoje a igreja cristã está discutindo. Uma vez salvo, salvo para sempre, se perde a salvação, e uma confusão. E você pergunta para o povo, nesses 20 anos eu pergunto, e 97% dos cristãos não tem certeza sobre a sua salvação. Nem os pastores sabem o que pregar sobre isso. Então, nós precisamos resolver isso. Salvo para sempre. O que é a salvação do espírito, da alma e do corpo? Já que o homem é um ser tripartido, o homem é uma alma vivente, tem o corpo espiritual, e ele é uma alma vivente, e ele tem um corpo natural. Vamos resolver isso. Depois do batismo, uma confusão. Então, essas aulas únicas têm como objetivo trazer a palavra, trazer a verdade, de Gênesis a Apocalipse, de forma inteligente, com muito poder e autoridade, revelação. As pessoas dizem, mas para saber sobre salvação basta ler. Para saber sobre os batismos, basta ler. Para saber sobre a ceia, basta ler. Mas não se esqueça que nós fazemos parte de um país que não sabe ler. Vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. Passamos a vida toda lendo em Malaquias, tragam os dízimos. E nós levamos um dízimo. E lá está no plural. E passamos a vida toda lendo, ouvindo e pregando, tragam os dízimos à casa do Senhor, e eu vos abençoarei. E nós levamos um dízimo. E nem sabemos que tem mais dízimos, que tem 3 dízimos, que tem 3 dízimos na lei, que tem o dízimo da graça, o dízimo da lei, e tem o dízimo do milênio, quando Jesus voltar e reinar por 1000 anos. Então, é muita confusão. Outra confusão. Jesus vai voltar como um ladrão, ninguém vai ver, ou todo olho verá. Jesus vai voltar na sua segunda vinda para buscar os vencedores, e depois toda a igreja, mas a princípio ele vai vir como um ladrão, à meia-noite. E ele vai pegar quem? Os melhores, os vencedores, que serão governo com ele sobre os 1000 anos. Então Jesus, na sua segunda vinda, vem em 2 partes. Ele vem primeiro, e a princípio, à meia-noite, como um ladrão, e ninguém vai ver. E ele vai pegar os melhores cristãos. E é a primícia da colheita.
E depois de 7 anos, ele vem e todo olho o verá. Será nas nuvens. Então, é uma série de confusão. Então, nós temos que nos atentar para isso. E hoje o objetivo é falar sobre ceia. Porque eu não quero ninguém recebendo a condenação da morte de Cristo. Imagine uma pessoa que se batizou nas águas, está vivendo na igreja, está comendo e bebendo do corpo de Cristo, e se ela não entender e não conseguir discernir, ela será culpada da morte de Jesus. É uma condenação terrível, de homicídio. Então imagine uma pessoa que busca a Deus, que vai à igreja, que morre e nasce de novo no batismo, que busca caminhar com Cristo e agradar a Deus. E ela está comendo e bebendo, mas ela será condenada. E ela receberá a condenação. E ela receberá a condenação daqueles que mataram Jesus. E o apóstolo continua e diz, e por causa disso muitos estão fracos, dentro da igreja, fracos, doentes e dormem. E aqui a palavra dorme, né, porque tem a teoria, tem a doutrina dos que dormem em Jesus, né? Estão dormindo lá em Jesus. Onde já se viu isso? Basta entender que um crente que foi salvo, ele não morre. Ele não vai passar pela segunda morte. Ele não vai ter morte. Então, como é que a Bíblia diz? Ao invés de dizer que tem muitos cristãos que estão fracos, doentes e morrem, está dormindo. Mas a palavra dormir é morto, fisicamente, mas espiritualmente foi salvo. Como, por exemplo, Jesus chega lá, e nós vamos ver um pouquinho hoje, na casa do principal da sinagoga, Jairo, e a filha está morta. Ele diz, não está morta, dorme. É óbvio que ela estava morta. Fisicamente estava morta, mas espiritualmente estava viva. Então, por isso que Jesus, ele diz, e a palavra diz, dormem no Senhor. Mas não é que está dormindo, é que morreram e estão no Senhor. Então, é muita confusão. E não podemos ter uma vida com Cristo, sem nem ter certeza da nossa salvação, sem saber o que é salvação e como acontece o processo da salvação, sem saber o que é batismo e o que é o batismo nas águas, no Espírito e no fogo, e para que serve cada um, e muito menos comer da ceia amanhã. A maioria das igrejas fazem uma vez por mês, algumas fazem uma vez por ano, algumas fazem no começo e no final do mês, independente. Mas nenhum cristão pode comer e beber da ceia e se tornar maldito, e se tornar culpado da crucificação de Cristo, e ficar na igreja fraco, doente e dormindo. Como tem uma igreja em Apocalipse, tem nome de vivo, mas está morto, né? É o mesmo sentido. Então vamos entrar aqui, vamos falar sobre a ceia. Gente, é um aulão. Gente, eu estou aqui com o coração aberto, eu estou com uma fonte. Porque tem gente que é caneca. Ele vai até a fonte, pega uma caneca e vai. Pega uma caneca e vai. Pega uma caneca e vai. E fica gotejando. Gente, eu quero ser uma fonte. Eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e que de dentro de mim possa romper muitas fontes de água da vida. Muita revelação, muita revelação. E o propósito é você entender um pouquinho sobre isso. Uma aula de 1h30, 1h40 que estamos tendo, que você possa entender isso. Ensinar os seus filhos e pastorear um povo de forma digna, decente e abençoadora. Não dar o de comer e beber e essas pessoas serem culpadas da morte de Cristo. E muito menos uma igreja fraca, doente e que dorme. Deus vai despertar a sua igreja para esses últimos dias. Então nós vamos começar aqui e eu vou me derramar. Daqui a pouco vou trazer o meu café aqui. Né? A equipe está cuidando aí da parte técnica, já passou para os alunos mais antigos, para os novos alunos, para os membros, os discípulos. Né? Então, vamos caminhar, vamos nos preparar, vamos entrar de uma vez na aula única sobre a ceia do Senhor. Mas antes eu quero orar. Eu quero orar, pedir a bênção de Deus.
orar por você, pela sua casa e pelo povo que você pastoreia. Amém? Então, ergue as suas mãos, faça do jeito que você gosta, se fechar os olhos ou não fechar, abrir as mãos, levantar as mãos, se ajoelhar, fica à vontade. Mas eu quero orar. Eu quero orar pedindo ao Pai, e eu quero orar por você e por essa aula. Senhor, meu Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, meu Pai, por uma resposta, por uma direção. Senhor, eu te peço em especial que o Senhor faça fluir de mim, meu Pai, esses muitos rios de água da vida. Senhor, nós não queremos um tempo de seca. Nós não queremos simplesmente, meu Pai, um romper de águas. Nós queremos muitas águas, meu Pai, muitas águas. Águas de justiça, águas de salvação, águas que venham saciar a sede, que venham lavar, limpar, que venham abençoar. Senhor, vem, Senhor, com o Teu Espírito e se mostra, e se revela, e nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra, meu Pai, que não traz confusão, mas traz revelação. Senhor, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos e te damos total liberdade para que o Senhor faça do jeito que o Senhor quer e na hora que o Senhor quer. Amém? Vamos continuar então? Então, primeira coisa aqui, eu vou falar sobre os nomes da ceia. Os nomes da ceia. Porque é muito comum nós ouvirmos e até chamarmos de Santa Ceia. Mas o nome Santa Ceia não é bíblico. Eu não estou falando que é errado. Pastor, eu chamo de Santa Ceia. Lá na igreja nós chamamos de Santa Ceia. Amém. Não está errado. Mas não é bíblico. Porque basicamente são 5 nomes bíblicos. Eu não vou dar referência não. Isso aqui você vai caçar, você vai buscar no Google, na Bíblia Online, e você vai achar a referência bíblica. Ok? No Novo Testamento lá. Mas ó, esses são alguns dos nomes bíblicos. Primeiro nome, Mesa do Senhor. Então a ceia, ou como chamamos Santa Ceia, porque ela não é Santa Ceia, ela é ceia. E ela pode ser chamada, e biblicamente ela é chamada primeiro, Mesa do Senhor. Mesa do Senhor. Então toda vez que você ouvir Mesa do Senhor, abre os ouvidos. Que é algo importante. Segunda coisa, ceia do Senhor. Terceira, partir do pão. Cálice do Senhor. Cálice sagrado ou cálice da bênção, dependendo da tradução. Então, basicamente, são esses 5 nomes. Ok? Você ouviu amém, está gravado, e você busca lá no Google. Aonde que está isso na Bíblia? Aonde que está mesa do Senhor? Aonde que está a partir do pão? Cálice do Senhor? Cálice sagrado ou cálice da bênção? É a sua lição de casa aí. É a sua lição de casa. Vai procurar, vai pesquisar. Vai para a Bíblia, crente. E se você não está com o caderno aberto aí, crente, eu vou pedir para o anjo te dar uma espadada. Abre um caderno, anota, crente. Anota. Pega a sua Bíblia. Pega um caderno, uma caneta e anota, porque é bem provável, crente, é bem provável que nunca mais você ouça sobre isso. Gente, eu sou filho do apóstolo, nasci num berço cristão. Nasci e cresci, recebi chamada ainda quando criança. Deus me deu o dom da revelação, do discernimento. Me afastei aí com 13, 14 anos, e voltei pela misericórdia do Senhor também com 23, 24 anos, 25. E eu nunca ouvi isso. Você não vai ouvir isso em qualquer lugar. E aonde você ouvir, respeite, honre, beba dessa água e me fale aonde você aprender isso. Porque aqui tem gente aqui da primeira e da segunda aula, pode escrever aí. Se você já tinha ouvido falar desse jeito sobre salvação. Se você sabia tudo aquilo que nós vimos em 1h45 sobre batismo. Fala para mim. Porque só se fala da descida do Espírito Santo. Mas não fala dele subir. Por que ele subiu? Por que ele desceu? A questão dos dons, a questão do batismo. E separar essas coisas. Então, você que fez a primeira e a segunda aula sabe muito bem do que eu estou falando. Você está aí com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno e vai anotando. Porque dificilmente você vai ouvir isso. E eu não prego isso direto não. Porque isso
Sabe, toda vez que eu me preparo para fazer uma série de mensagens, para fazer um seminário, eu sempre oro, Senhor, envia as pessoas certas. Faz chegar as pessoas certas. É a minha oração. Essa série nós vimos a primeira aula única sobre salvação, a segunda sobre batismo, a terceira sobre ceia, a quarta será sobre a bênção do Senhor, e a quinta sobre família abençoada. Nós vamos encerrar em 5 aulas. Aí de repente eu sumo, mas de repente eu apareço. Então escreve e marca aí, tá? Então esses são os 5 nomes e vamos começar no livro de 1 Coríntios 11, 1 e 2. É o primeiro texto. Gente, já trouxeram aqui o meu café. Eu com café vou longe, gente. Um pedacinho de pão e um pouquinho de café eu vou longe. Vou até amanhã aqui. Aqui não tem. Porque alguns pensam assim, não, o pastor fez uma aula de 1h45, não tem mais nada para falar sobre salvação. Irmão, a introdução, para você começar a entender, para eu começar a poder conversar com você, para eu poder começar a conversar com você sobre salvação, você precisa de uma aula de 1h40, 1h50. Senão não tem como a gente conversar sobre isso. É só a introdução. Batismo, uma aula de 1h50 que tivemos, é só a introdução, irmão. É só a introdução. É só a introdução. Enquanto aí o mundo está discutindo se tem carnaval ou não, eu estou há 20 anos, irmão, de final de semana, feriado e carnaval, com a cara no pó e os olhos na Bíblia. Porque eu acredito na obra do Senhor. Eu sei para que Ele me chamou. E eu sei que Ele vai capacitar homens e mulheres para trazer uma revolução à igreja brasileira. E se cumprir a maior profecia que há sobre o Brasil. Porque o Brasil será o celeiro para as nações. Muitos homens e mulheres de Deus serão enviados para as nações. Ok? Então, vamos lá, primeiro texto. 1 Coríntios 11, 1, 2. Sede meus imitadores, o apóstolo está dizendo, seja meus imitadores como também eu de Cristo. A primeira palavra aí, no capítulo 11, ele vai falar sobre ceia lá na frente, mas ele começa o capítulo 11, sede meus imitadores. Eu vou te falar uma coisa, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, e eu não tenho vaidade de olhar nos seus olhos e dizer, seja meu imitador. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo, não imite a Pedro. Não imite a Filipe, a Pedro e os outros discípulos. Ele está dizendo para a igreja de Coríntios, seja meu imitador. Então nós temos que ter homens como Paulo. Apesar de não sermos filhos na fé de Paulo, somos filhos de Abraão na fé. Nós temos que ter o caráter de Paulo e a missão de Paulo. E ele começa aqui deixando bem claro, sede meus imitadores. Tem muita gente, não, imita Cristo porque eu sou falho. Não, eu sou falho, eu sou humano, mas eu sou homem de Deus e eu olhando nos seus olhos, eu digo, seja meu imitador. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. E se por um acaso Deus me livre e me guarde, eu deixar de ser imitador de Cristo, não siga mais eu. Mas siga um homem, uma mulher, e esteja numa igreja que olhe nos seus olhos e diga, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Não seja imitador de Paulo, porque em tudo vos lembreis de mim, e retendes os preceitos como lhes entreguei. Então ele faz uma introdução, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz, eu louvo vocês, porque vocês estão recebendo a palavra de Deus, eu estou ensinando a palavra de Deus para vocês, e vocês estão recebendo os preceitos, os princípios, e vocês estão retendo a palavra de Deus. Eu louvo vocês por isso. Eu vou louvar, eu louvo, eu respeito, eu agradeço, eu honro a vida de vocês, porque vocês estão recebendo, estão guardando a palavra do Senhor. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembreis de mim. Lembrem de mim, me imitem, orem por mim, e tendes os preceitos, retendes os preceitos que vos entreguei. O apóstolo Paulo, mais à frente, em outro momento, ele diz, olha, ainda que um anjo vos apresente um outro evangelho, que não seja esse que eu vos ensinei,
que seja anatema, maldito. Então ele está colocando a mão no fogo aqui, ele está dizendo, olha, seja meu imitador. Seja meu imitador. Lembre-se de mim, ore por mim, e eu te louvo, porque você tem guardado a palavra. Eu te louvo por isso. E ainda que um anjo te apresente um outro evangelho que não seja como esse, ainda que um judeu te apresente o evangelho, ainda que Roma te apresente um evangelho, ainda que a ciência te apresente a filosofia, não abra mão desse evangelho. E ele diz, eu te louvo por isso. Mas quando a gente olha no mesmo capítulo, 1 Coríntios 11, 17, a história vai mudar. Porque ele começa elogiando. Ele começa dizendo, olha, parabéns, viu? Vocês são bons. Olha, nisso eu louvo vocês. Respeito, admiro e honro vocês. Parabéns. Mas no mesmo capítulo, no versículo 17, ele diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Em uma área, ele diz, vocês estão bem. Na outra área, ele diz, vocês não estão bem nessa área. E nós temos que ter maturidade para ouvir um elogio e para ouvir uma correção. Deus, ele ensina porque é pai, porque ama. Ele corrige e ele pune porque ele ama e ele é pai. E ele só corrige quem é filho. Amém? Então ele diz, olha, nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Ele vai começar a falar sobre a ceia aqui. E ele está falando, olha, sobre a ceia, eu não louvo vocês. Vocês não estão bem na ceia. Vocês não estão fazendo do jeito correto. Do jeito que eu ensinei. Então, nisso que eu vou falar, que é a ceia, eu não vos louvo. Eu não tenho respeito em relação a isso. Eu não admiro, eu não honro vocês em relação a isso. Precisa mudar. Porque vocês estão se juntando, olha o que ele diz, ó. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ele está dizendo, olha, vocês estão se juntando para comer a ceia, e ao invés de ser para o melhor, é para o pior. Ao invés de melhorar, vocês estão piorando. Como é que pode uma pessoa ir para a igreja, comer e beber, participar da ceia, e ao invés de melhorar, piorar? Vamos ser sinceros aqui. Eu não vou nem te elogiar e nem te corrigir. Eu estou aqui te ensinando. Mas, quando você ouve um elogio e você recebe uma correção, você recebe com o coração aberto? É isso que nós temos que receber. Tanto um elogio, temos que aprender a sermos honrados e temos que aprender a sermos corrigidos. Como é que está isso? Me fala uma outra coisa aqui, só entre nós. Me fala isso. Me fala sobre isso. Você está melhorando ou está piorando? Você está se juntando na igreja para o melhor ou para o pior? Como é que está a sua família? A sua vida financeira? É altos e baixos? É só problema? É só tristeza? É só depressão? Está sempre fraco? Doente? Está sempre dormindo? Vamos ser sinceros. Porque tem muito crente verdadeiro que está fraco, doente, que dorme. Que recebe a culpa, que será culpado da morte de Jesus. Então, seja sincero, como é que você está? Em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que tenho vos ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha o que ele diz, ó. Olha o que ele diz. Porque eu recebi do Senhor o que tenho vos ensinado. O que ele está dizendo? Olha, eu não aprendi com Pedro, não. Eu não aprendi na igreja de Jerusalém, não. Eu não aprendi com os nossos pais, os judeus, não. Ele está dizendo, o que eu aprendi com o Senhor, eu estou ensinando. Agora me fala uma coisa. Quem é que estava lá na ceia, na noite em que Jesus foi traído? Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos. Tinha 11. Por que nenhum dos 11 vão falar sobre a ceia e vão ensinar sobre a ceia? Muitos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus,
E ele chama Paulo, e ele vai usar Paulo. E Paulo vai aprender com o Senhor, e ele vai ensinar os seus discípulos e a igreja, como o Senhor me ensinou, eu vos ensino. Por quê? Porque Pedro não estava ensinando. Porque a igreja de Jerusalém não estava ensinando. Porque o povo não sabia sobre a ceia do Senhor. Eles estavam lá naquela noite. Na noite em que Jesus foi traído, mas nenhum deles estavam ensinando sobre a ceia. Muitos anos depois, o Senhor levanta Paulo, e Paulo vai ensinar sobre a ceia. Nós vamos ver uma grande diferença, porque Paulo vai ensinar sobre a ceia, e o discípulo de Paulo, que é Lucas, que era médico, cientista, formado, só Paulo e Lucas falando sobre a ceia. Muita gente deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. Muita gente deveria estar ensinando sobre a ceia e a verdade sobre a ceia. Não fazendo uma mistura, uma confusão, uma bagunça só sobre a ceia. E nós vamos fazer hoje. Vamos fazer um apanhado de Gênesis a Apocalipse. Todo um texto, um contexto histórico, bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Vamos falar sobre comer e beber, sobre a ceia, sobre a Páscoa judaica, sobre a Páscoa cristã, a ceia cristã. E vamos falar sobre isso. Mas quantas pessoas? Você está há 20 anos na igreja e ouve lá a mesma coisa. O mesmo texto, lê o texto, aí come, bebe. E aquela vida fraquinha, medíocre, miserável. Vamos mudar isso hoje. Vamos mudar isso agora. Ele continua aí em 1 Coríntios 11, 27 agora. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. De forma indigna. Preste muita atenção nas palavras, porque, sabe... É que nem eu falei, as pessoas dizem para mim, pastor, para saber sobre a salvação, sobre batismo, sobre a ceia, basta ler a Bíblia. Mas as pessoas não sabem ler. Uma boa leitura já resolveria o problema. Presta atenção. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, qualquer um, qualquer pessoa, pastor, família do pastor, membro de igreja, novo convertido, qualquer um. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, seja cristão ou não cristão, qualquer um que comer e beber do cálice, se eu participar da ceia, se eu comer e beber da ceia do Senhor de forma correta, eu serei abençoado. Mas se eu comer e beber de forma errada, de forma indigna, e volto a repetir, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a forma. Não é se a pessoa é digna ou indigna. Nenhum de nós somos dignos de comermos da ceia. Ninguém é digno. Todos nós pecamos e destituídos da glória fomos. Não tem indigno para comer a ceia. Não tem ninguém digno que possa dizer, eu sou digno de comer a ceia. Então não tem a ver se a pessoa é digna ou não, mas a forma. Então, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, se a pessoa comer e beber da forma errada, de forma indigna, ela se torna homicida, culpada, bate o martelo aí, culpada, condenada por ter matado Jesus. Ou seja, a pessoa que come e bebe de forma indigna, indignamente, ela se torna culpada da morte de Jesus. É como se ela tivesse julgado e condenado Jesus. É como se ela tivesse esbofeteado, cuspido, colocado uma coroa de espinho, dado as chicotadas e crucificado Jesus. Você está entendendo? Uma pessoa que come e bebe de forma indigna se torna culpada da morte de Jesus, se torna um homicida. É muito sério, gente. É muito sério. E tem muita gente na igreja se tornando culpado. Olha o texto, vai continuar aqui, ó. 1 Coríntios 11, 30. Por causa disto, ou seja, come de forma indigna, além de se tornar culpado, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fala para mim se a maioria das pessoas na igreja não estão assim. Só entre nós aqui.
Ou a maioria das pessoas na igreja estão fortes, saudáveis, cheios de vida. A maioria das pessoas na igreja estão fracas, doentes e dormindo. Desperta! Você que dorme. Desperta. E vamos despertar o povo de Deus. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse, irmão. Você nunca ouviu uma aula como essa. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, mas que aula abençoada. Eu falei, não, tranquilo. Qualquer pessoa daria essa aula. Qualquer pessoa que foi chamada, que foi capacitada, qualquer pessoa que estuda e busca o Senhor há 20 anos daria uma aula como essa. Qualquer pessoa. Então aproveite. Vamos aproveitar. Vamos ser abençoados. Aí, agora que nós vimos o problema, coloquei o dedo na ferida. Coloquei o dedo na ferida e muita gente gritou aí. E muita gente acordou. Tá dormindo. Fraco, doente, dormindo. Eu coloquei o dedo na ferida. Mas o Senhor vai nos curar hoje. Vamos para Gênesis agora. Deixa eu tomar meu café aqui. Vamos ver a primeira ordem do Senhor sobre comer. E nós estamos falando sobre comer e beber. Gente, eu estou terminando, eu não terminei. Né? Eu fui enviado para uma outra igreja e, se eu não me engano, já foram umas 14 pregações. Não aula, pregações, é diferente. Umas 14 pregações falando sobre comer e beber. Ainda tem mais umas 4. Então são quase 20 aulas de 1 hora. São quase 20 pregações de 1 hora falando sobre comer e beber. Aqui é um aulão. Para despertar, para a gente poder começar a conversar sobre isso. Senão não tem como conversar com uma igreja que não leu a Bíblia. Com uma igreja que está repetindo heresias. Que está fraca, doente, não tem nem força para conversar. Não tem nem força para ficar numa aula como essa. Eu quero ver quem está forte aí para ficar até o final. Ficar 1 hora e meia, 1 hora e 40 de aula. De Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Quero ver. Porque é muita coisa. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes. Os fracos não aguentam. Não vai dormir. É sextou, gente. É sábado. Vai pra Netflix. Aqui é Bíblia. Aqui é bênção. Se você não aguenta, né, o crente aí, o crente danoninho, vai dormir. Vai dormir. Porque aqui, sabe, eu não tô com pressa, mas eu vou derramar muito de Deus na sua vida. Nunca mais, em relação à ceia, sua vida vai ser a mesma. Sabe, você vai dar... Outra vez uma pessoa falou assim, eu já fiz curso de teologia, já fiz aula aqui, já fiz aula ali, já me formei aqui, e fiz faculdade não sei aonde de teologia. Eu nunca ouvi isso. Aula, doutorado, mestrado, é coisa dos céus, é com o mestre dos mestres, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é qualquer coisa não, irmão. Vamos abrir aí a Bíblia, abre o caderno. Você que está fraco se fortalece, se esforça. Você que está doente vai ser curado hoje, em nome de Jesus. E bora pro texto. Então, a primeira ordem. Gênesis 2, do 16 ao 17. 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Gente, eu estou lendo o texto aqui depois. É só você me pedir no WhatsApp que eu vou mandar. Aqui é para transbordar, gente. Aqui é para transbordar. Vou dar o meu esboço, as minhas anotações. Vou passar tudo para você. É só você pedir lá no WhatsApp. Tá bom? É que às vezes tem que ter humildade para pedir, né? Tem que ter humildade. Mas pede lá que eu não... Sabe? E tudo que eu tô passando aqui, você fala, porque eu marco. Não. É seu. Eu tô dando pra você. Usa, é seu. Anota. Eu vou passar o meu esboço. É seu. É de Deus. Eu tô te dando, eu tô te abençoando. Não precisa falar meu nome, não. Não precisa me honrar, não. Não, porque o pastor, mas não precisa falar meu nome, não. Tem essas vaidades, não, tá? Só quero que você tenha a palavra. É isso. Então, Gênesis 2, do 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus. Ele pediu? Ele sugeriu? Ele fez uma lei? Ele ordenou. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. A primeira ordem do Senhor não foi, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. A primeira ordem do Senhor foi, coma livremente. Tinha 3 tipos de árvores. Árvores frutíferas, árvore da vida e árvore da ciência do bem e do mal.
A primeira ordem é: coma livremente, de todas as árvores. E aí depois vem a segunda ordem. A primeira ordem, e mais importante, é: coma livremente. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é o pastorzinho? Que igrejinha é essa para dizer quem vai participar da ceia e quem não vai? Lembra do batismo? Jesus pergunta para os fariseus: o batismo de João é dos homens ou é do céu? É dos homens ou é de Deus? E eu aqui aproveito o embalo do mestre e digo: a ceia é do pastor, é da igreja ou é de Deus? Então quem é o pastor e a igreja para dizer quem vai participar e quem não vai participar da ceia? Não se meta nas coisas de Deus não, irmão. Ensina e sirva. Ok? Então a primeira ordem de Jesus foi: coma livremente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então existe uma ordem. E aqui o Senhor está entregando dois princípios, duas ordens. A primeira e mais importante: coma livremente. Não permita que nenhum pastor, nenhuma igreja e que nenhum sistema religioso te impeça de comer livremente da ceia do Senhor. E a segunda ordem, menor, secundária: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Então a primeira ordem do Senhor para o homem foi essa: coma livremente. Não aceite ficar sem comer a ceia. Pior do que comer de forma indignamente, é ficar sem comer. Deixa eu aproveitar aqui para te perguntar. Eu não estou aqui para te elogiar, nem para te criticar. Eu estou aqui para te ensinar. Abre a mente. A maioria das igrejas, algumas fazem uma vez por ano, algumas fazem uma vez por mês, e algumas fazem 2 vezes por mês. Então, mas geralmente, a grande maioria faz uma vez por mês. Nós estamos encerrando o ano. Quantas ceias você participou esse ano? Quantas ceias? Você não tem participado? Você tem participado de forma indigna, de qualquer jeito? Nós vamos ver o que é indignamente. Você tem participado da ceia? Você tem feito de forma correta? Aí você não consegue entender. Por que que tem uma condenação, um peso, pastor? Todo mundo me persegue. Você é um homicida. Você não come, não bebe, você fica fraco, doente, dorme. Como é que você vai ouvir Deus se você está dormindo? Então, meu irmão, nada pode te tirar da mesa do Senhor, ainda que você esteja no deserto. O Senhor prepara uma mesa, um banquete para você diante dos inimigos, dos acusadores, e ainda unge a sua cabeça com óleo. Você não pode ficar sem comer e sem beber. E ninguém tem autoridade para impedir alguém de comer e de beber. A mesa é do Senhor. A ceia é do Senhor. Não é dos homens, não é da igreja, é dos céus. O que nós temos que fazer é convidar as pessoas para comerem e beberem. Mas vamos continuar. Gênesis 3, 21. Aí o capítulo 3 já entra a questão do pecado do homem. O pecado do homem. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. O homem peca. O homem é expulso do paraíso. E nós vimos que a maior bênção do Senhor é ter expulsado o homem do paraíso. Não é um castigo, é uma proteção. Mas o homem peca e ele é expulso do paraíso. Ele pega folhas para se cobrir. Mas o Senhor Deus, ele vai fazer o primeiro sacrifício. E o altar é uma mesa. Mesa é um altar de sacrifício. O Senhor faz o primeiro sacrifício. E ele pega e derrama o sangue do animal. Ele tira a pele, o couro do animal. Pega essa pele e dá para Adão e Eva se cobrirem. E é o primeiro sacrifício, o primeiro holocausto. Derramou-se sangue para cobrir o pecado, para
para cobrir o pecado de Adão e Eva. Então Deus, o próprio Deus, fez o primeiro sacrifício, o primeiro altar, pegou um animal, derramou o sangue desse animal. Presta muita atenção que a gente vai amarrar tudo isso. Deus faz o primeiro sacrifício, derrama o sangue do primeiro animal, pega, imola e tira o couro desse animal, tira a pele desse animal e cobre o homem e a mulher. E esse animal é queimado como sacrifício. Aqui é o começo. E você precisa entender que a ceia do Senhor, que a mesa do Senhor, que o altar, porque altar está ligado com mesa, sacrifício está ligado com mesa. O sacrifício do Senhor está ligado com a mesa. Então aqui é o primeiro sacrifício. Quem fez o primeiro sacrifício da história da humanidade para cobrir o homem do pecado? Primeiro a derramar sangue animal foi Deus. Derramou sangue, cobriu o homem e a mulher e queimou em sacrifício a si mesmo. Tá? Então aqui é o primeiro sacrifício, o primeiro altar, a primeira mesa. O homem não podia comer carne. Então Deus queima e tudo sobe como um cheiro suave e agradável para ele. O homem só vai comer carne depois do dilúvio. Mas vamos continuar. 3:21, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Agora capítulo 4, Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel vai fazer o que Deus ensinou a Adão e Eva a fazerem. Abel não criava ovelha para comer, para beber leite, para comer. Ele criava ovelhas para sacrificar, derramar sangue, cobrir o seu corpo e queimar em holocausto ao Senhor. E Deus primeiro recebe Abel e depois a oferta de Abel. Sabe, a grande questão não é se você é ofertante, dizimista ou não. A primeira coisa, você é de Deus. Você está fazendo o que Deus ensinou a fazer? Se você é de Deus e faz o que Deus te ensinou a fazer, Deus recebe você e depois recebe a sua oferta. Porque pode ser que Deus não aceite a sua oferta. Está entendendo? Se não tiver sangue, se não tiver mesa, se não tiver pão, se não tiver suco de uva, você está entendendo? As coisas vão clarear, fica calmo. Tá? Então Deus aceita a oferta de Abel, porque Abel aprendeu com os seus pais, que aprendeu com Deus. Do jeito que Deus ensinou e que Deus fez, Abel fez. E aqui eu digo que ó, ele não está criando animais para comer, porque o homem só vai comer carne depois do dilúvio. Só Deus recebe, é um holocausto a Deus. O sangue é derramado pelo pecado, com a pele se faz vestes para cobrir o pecado, e o animal é queimado e sobe como um cheiro suave. Deus fez primeiro Adão e Eva e Abel. Abel foi aceito e a oferta foi aceita. Caim não foi aceito e nem a oferta foi aceita. Mas sempre Deus olha primeiro para nós e depois para a nossa oferta. Vamos continuar. Aqui eu vou falar algo muito importante. Gênesis 14:15. Gente, esse é o texto do nosso pai. Do nosso pai na fé. Na aula sobre a bênção, olha, você vai ficar escandalizado. Você vai ficar escandalizado. Mas eu vou dar essa aula sobre a bênção. Eu vou falar sobre sucesso, sobre sucessor. Eu vou falar sobre a bênção até a 3ª e 4ª geração. Vai ser uma aula, meu irmão, que você vai ficar escandalizado. Você realmente vai ser uma bênção, um abençoador. Quem te abençoar será abençoado. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E todas as famílias, os filhos dos seus filhos,
serão verdadeiramente abençoados. Você não pode perder a aula sobre a bênção. Mas aqui, ó, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira, literalmente a primeira ceia. Literalmente a primeira ceia. E ela não é da lei. Ela é a primícia da graça. A primícia da graça. Melquisedeque é um tipo de sacerdote. E como Melquisedeque, que fala muito em Hebreus, principalmente no capítulo 7, 9, Melquisedeque é um sacerdote. Ele é um sacerdote, ele é um profeta, ele é um rei. Da mesma forma que Abel era, que Enoque era, da mesma forma que Noé, Jetro, Jó e Moisés, o último. Eles eram sacerdotes da linhagem de Melquisedeque. Eles são os primeiros sacerdotes. Sacerdotes, profetas, reis sobre a terra. Há uma linhagem de sacerdotes antes da linhagem de Arão e Levi. Então você vê, Abel era sacerdote, como Melquisedeque. Abel, Enoque, Noé, Jó, Jetro, Moisés é o último e vai começar um novo sacerdócio para Israel. Mas aí é o tempo da graça, é a primícia da graça. Depois vem a lei para Israel. E o mundo está vivendo uma graça encoberta, que é o quê? A lei do coração. Mas eu não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Depois com Jesus vem a graça. A graça para todos. Tá? Mas eu não vou falar sobre isso não. Mas aqui eu quero que você entenda sobre Melquisedeque. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. Primeiro é o sacerdote unge o profeta e o profeta unge rei. E ele é um sacerdote, profeta e rei. E está tendo um encontro de Abraão que tem a promessa e com o sacerdote do Deus Altíssimo. Eles vão se encontrar. Por quê? O que tem a promessa precisa ser abençoado pelo maior. Quem é o maior? O maior é quem abençoa. Abraão tem a promessa, mas ele não é o maior. O sacerdote, o profeta e o rei é maior daquele que tem a promessa. Então, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, vai abençoar Abraão para que realmente as coisas comecem na vida dele. Mas aqui, ó, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gente, esse texto de 14, 18, Gênesis 14, o encontro de Melquisedeque e Abraão, ele é extremamente importante, porque vai ter a bênção de Deus, vai ter uma ceia, e é a primeira vez que um homem fala sobre Deus, e ele descreve Deus, o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. Então esse texto é muito importante, porque tem um encontro que vai desatar a promessa. Você conhece pessoas que estão há 20 anos debaixo de uma promessa? Abraão demorou 25 anos para ter um filho. Tem pessoas que ouviram uma promessa ainda quando estavam no ventre da mãe. Quando criança, já passou 30, 40 anos e a promessa não se cumpre. Por quê? Porque aquele que tem a promessa precisa se encontrar com um sacerdote que precisam comer. Quando o que tem a promessa se encontra com o sacerdote, o profeta, o rei, e há esse encontro e forma-se uma aliança, eles se comem no altar, na mesa, a bênção é liberada. E a promessa se cumpre. Tem muita gente com promessa, mas sem bênção. E a bênção vem da mão do sacerdote. Se você não tem pastor, corre atrás de um pastor abençoado. De um pastor abençoador. Você tem que ter um sacerdote sobre você. Abraão tinha promessa, mas nada acontecia. E quando ele se encontra com o sacerdote, a promessa desata. Vai começar. Capítulo 14. Capítulo 15, o seguinte. Abraão, ele nunca tinha sacrificado um animal. Mas depois que você faz uma aliança
com o sacerdote do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, por intermédio de uma ceia, por intermédio do pão e do suco de uva, depois você faz uma aliança com um homem de Deus, você começa a se tornar sacerdote e profeta como ele. E vai se tornar rei e gerar um povo eleito, sacerdotes reais. É esse encontro com Melquisedeque que faz a promessa se cumprir. E ele ser pai, pai de nações, ter um filho, e ter muitos filhos, e muitos povos. É esse encontro que desata a bênção. A questão não é Deus falar com você, é Deus falar com você, te dar uma promessa e você encontrar o seu sacerdote. Então no capítulo 14 começa a desatar a vida de Abraão. No 14 ele se encontra com Melquisedeque. Ele é abençoado. No capítulo 15, ele começa a fluir nessa unção de sacerdote e de profeta. Porque só o sacerdote, o profeta, pode sacrificar. E aí ele faz um sacrifício. Bom, esse sacrifício do capítulo 15 é sobrenatural. Sobrenatural. Porque vai ligar os céus com a terra. Sabe, esse capítulo aqui você precisa ler, meditar. Você precisa comer as páginas da Bíblia. E aí no 18, ele tem um encontro agora com Jesus e os dois anjos. E ele vai preparar uma mesa para Jesus. E Jesus vai comer. Então, no capítulo 14, ele entrega o dízimo. As coisas que acontecem no capítulo 14 é sobrenatural. Ele se encontra com o seu sacerdote, ele entrega o dízimo, ele come e bebe, ele é abençoado. Então, o capítulo 14, meu irmão, é onde começa realmente a história de Abraão. Aquele que tem a promessa se encontra com o sacerdote, o encontro. O sacerdote abençoa e dá o de comer e o de beber, a ceia. Abraão entrega o dízimo. Melquisedeque abençoa. Meu irmão, não é lei, é princípio. É princípio da graça. É o princípio da graça. Então, capítulo 14, Abraão e Melquisedeque se encontram. Melquisedeque dá pão e vinho. Abraão entrega o dízimo. Se fala Deus, o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. É um capítulo sobrenatural. O 15 ele faz um altar de sacrifício, derrama sangue. 3 animais, 2 pássaros, corta no meio, e ali coloca um diante do outro, o mundo superior, o mundo inferior. Está tendo um sacrifício que está ligando os céus com a terra na vida de Abraão. O primeiro, no 14, o encontro. No 14, o encontro com Melquisedeque, a ceia, o dízimo, Deus, o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, uma aliança e uma bênção por intermédio do sacerdote, o profeta de Deus. Porque Deus não fará nada nessa terra sem antes falar e usar os seus profetas. No 15, Abraão já está debaixo dessa unção de sacerdote e profeta. Ele levanta o altar, derrama sangue, faz um sacrifício que conecta os céus com a terra. Aí a vida de Abraão começa a mudar. Aí no 18, Jesus e Abraão têm um encontro. Abraão está na porta da tenda, ele levanta o rosto e vê 3 homens. Ele corre, se prostra e chama, vem comer. Eu vou pegar 3 medidas de farinha que falam sobre primícia e vou preparar um pão. Coma, beba, eu vou lavar suas mãos, eu vou pedir para alguém lavar, um servo, um escravo, lavar as suas mãos, lavar os seus pés. Coma, beba, fortaleça o seu coração, depois você continua em viagem. É um encontro, e é aí, nesse encontro, que o Senhor diz, cadê Sara? E aí o Senhor diz, daqui 1 ano, Sara vai ter um filho. O 14, 15, 18, irmão, o dízimo, o sacrifício e a primícia. Meu irmão, eu vou continuar aqui, porque senão eu me empolgo aqui, porque qualquer dia a gente pode fazer uma série só sobre os 7 dízimos. A Bíblia fala sobre 7 dízimos. Tá, mas aí deixa pra lá. Vamos mais pra frente, Êxodo 12. Corre pro 12. Êxodo 12, 43. Êxodo 12, 43 e 44. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa.
a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo, ou seja, escravo, comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Esse capítulo o Senhor está estabelecendo a Páscoa. Lembra a primeira ceia? Deus fez, Abel fez, e essa linhagem de sacerdotes fazem. O que acontece? Quando chega no Egito, algo vai mudar. A ceia, ela é progressiva. Porque até aí, se derramava o sangue, o pecado era coberto, e o animal era queimado e subia como um cheiro suave a Deus. O homem não comia carne. Depois do dilúvio, Deus autoriza o homem a comer carne. Mas aqui no Egito, o homem já come carne e o homem vai começar a participar do altar, da mesa e do sacrifício de Deus. Você está entendendo? A Páscoa é estabelecida. A Páscoa é estabelecida. Para quem? Para o povo judeu. A Páscoa judaica para o povo judeu. E aqui nós lemos o texto, diz, olha, não é para o estrangeiro comer, o estrangeiro não pode comer. Então nós não participamos da ceia judaica. Ô, gente, tem muito crente aí dizendo, eu participo da Páscoa judaica. Não pode. Olha aqui o texto, ó. Êxodo 12, 43, 44. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Só hebreu, só o judeu podia participar. Ok? Só o hebreu, só o judeu pode participar da Páscoa judaica. E aqui diz, porém todo servo, ou seja, escravo, comprado por dinheiro. Se você quer participar da ceia judaica, você tinha que ser escravo, você tinha que ser comprado com dinheiro, e ser escravo, e ser circuncidado. Como é que você vai participar de uma Páscoa judaica que é passada? Se tem uma para nós. Nós não participamos da Páscoa judaica, nós participamos da Páscoa de Cristo, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é o cordeiro que tira Israel do Egito, que tira o hebreu, Israel, do Egito. Nós comemos da Páscoa de Cristo, que tira o pecado do mundo. Então nós não podemos participar da Páscoa judaica, a não ser antes, se fosse escravo, circuncidado. Então para com essa coisa de judaísmo. Gente, eu respeito, eu amo, eu sou um galho enxertado, mas tem que ter limite nas coisas. Tem que ter limite, basta ler a Bíblia. Como é que um cristão vai participar de uma Páscoa judaica? Como é que um cristão pode participar de uma Páscoa judaica? Não pode. Deus ordenou que não pode. Estrangeiro, só se for escravo, comprado por dinheiro, com dinheiro e circuncidado. Então, na antiguidade, um estrangeiro só podia participar da Páscoa judaica se ele fosse escravo, comprado com dinheiro e circuncidado. Mas hoje nós não podemos, porque o Senhor é o nosso cordeiro. Então, tá entendendo a diferença de um para o outro? A Páscoa judaica libertou o povo do Egito. A Páscoa de Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, nos livrou do pecado do mundo. Coisas diferentes. Em Êxodo 12, 15. 7 dias comereis pão ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Existia uma ordem nos dias de Páscoa, 7 dias. No primeiro dia, o povo hebreu, o povo judeu tinha que tirar o fermento de dentro de casa. E só podia comer. E o pão da Páscoa era sem fermento. Pergunta por quê, pastor? Porque fermento significa pecado.
E deixa eu te falar uma coisa. O corpo de Cristo não tem fermento. O corpo de Cristo não tem pecado. É um símbolo, é uma tipologia. É uma sombra. Ok? Então, nos 7 dias de festa, nos 7 dias de Páscoa, de festa, no primeiro dia, tira-se o fermento de casa e não se come pão, não se come nada com fermento. Pão sem fermento, suco de uva sem ser fermentado. Então, já fica bem claro aqui. O suco de uva de Jesus era fermentado? De Páscoa, não. Mas, por exemplo, na festa de Purim, que é a festa de alegria, lá da rainha Esther, lembra que eles iam ser exterminados? Foi estabelecida a festa de Purim, uma festa cultural. E é uma festa de alegria. E aí o povo hebreu, o povo judeu, eles bebem suco de uva fermentado, com álcool, para se alegrarem. Então, em uma festa não tem fermento, na outra tem fermento. Mas o fermento significa pecado. Ok? Vamos continuar aí. Vou passar isso aqui mais para frente. Estou dando a base. A gente vai cair no Novo Testamento, meu irmão. E você vai ter revelação. Presta atenção. Eu estou construindo uma história, um texto e um contexto. Então, vamos lá. Levíticos 2:5. E se a tua oferta for oferta de alimento cozida na caçola, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Então, o texto anterior que nós lemos fala que nos dias de Páscoa nem pode ter fermento na casa do judeu. E se tiver fermento na casa do judeu, ele é cortado, ele é tirado de Israel. Ele não faz mais parte do povo de Israel. E se um cristão comer pão com fermento, ele será cortado do povo de Deus. Não pode ser pão com fermento, não pode ser pão com pecado. Se um judeu comia pão com fermento, ou tivesse fermento na sua casa, no seu pão, no seu suco de uva, se tivesse fermento nos dias de Páscoa, aquele judeu era cortado e não fazia mais parte do povo. Um cristão nos dias de hoje, se comer pão com fermento, pão com pecado, suco de uva fermentado, se comer e beber com fermento, com pecado, é cortado do povo de Deus. É uma sombra, é um princípio. Agora diz também que a nossa oferta, porque primeiro Deus olha para nós como casa e para nossa casa. Se na casa, se em mim, se na minha casa tiver fermento, eu sou cortado. Agora, se a minha oferta tiver fermento, a minha oferta não é aceita. Se na minha oferta, se a oferta, porque primeiro Deus recebe você e depois Deus recebe a sua oferta. Primeiro Deus olha o seu coração, depois ele olha a sua mão. Primeiro ele olha o seu coração, tem fermento? Depois ele olha a sua mão. Tem fermento? Tem pecado? Tá entendendo? Se tiver fermento no coração, é cortado, não faz parte do povo. Se tiver fermento nas mãos, Deus não recebe. E não recebe bênção. Então aqui são sombras. Aqui eu vou trazer um texto. Eliseu e os 20 pães para 100 homens. Lê essa história. Eliseu e os 20 pães para 100 homens. Davi e Mefibosete. Davi chama Mefibosete. Restitui Mefibosete. E diz, você vai comer pão de contínuo na minha mesa. Porque nós temos que comer de contínuo na mesa do Senhor. Não podemos ficar sem comer e sem beber. No Antigo e no Novo. Israel e a igreja. Sombra e essência. Símbolo e realidade. Então, olha o texto de Eliseu. Eliseu e os 20 pães para 100 homens. Multiplicou, sobejou. Eliseu e os 20 pães para 100 homens. Davi e Mefibosete, que caiu. O seu avô e o seu pai cometeram suicídio, foram mortos, perderam a guerra. Ele caiu, era aleijado, deixou de ser rei. Vivia num lugar maldito. Davi, quando sobe ao trono, chama Mefibosete e diz, eu vou restituir tudo que foi perdido. E você vai comer na minha mesa como um filho meu. Junto com os meus filhos. Você não é meu filho, mas você vai comer a minha mesa como um dos meus filhos.
comerá continuamente na minha mesa. Davi é Deus. Mefibosete é o homem que caiu. Deus nos chama para o reino. Deus nos chama para o seu trono, para o seu reino. Deus nos chama para a sua mesa. Ele nos restitui e diz: coma de contínuo na minha mesa. Para o quê? Ser forte. Não ficar doente. E estar desperto, acordado, vivo. Então veja essas duas histórias. Tem uma história sobrenatural. Eu indico para os líderes aqui, ó. Pais, sacerdotes, líderes. Juízes 1:7. Então disse a Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Ali, esse texto de Juízes 1, versículo 7, está falando de um líder, de um rei. Ele dominava as outras pessoas, ele dominava os outros reis, cortava os dedão, os polegares, das mãos e dos pés. E cortando os polegares não tem equilíbrio. A pessoa vai ter que se rastejar. E eles viviam debaixo da mesa desse rei, e eles não tinham identidade. Não tinham identidade, não tinham pegada. Então ele diz: da mesma forma que eu fiz com outros 70 reis, agora o Senhor está fazendo comigo. Ou seja, ele pegou 70 nobres, 70 reis, aleijou eles, e eles viviam debaixo da mesa dele, comendo as migalhas. E ele diz: da mesma forma que eu fiz com esses 70 reis, o Senhor está fazendo comigo. Ele foi capturado, os seus polegares foram cortados das mãos e dos pés, e ele viveu debaixo da mesa, comendo migalhas. Tem muito líder que faz o povo comer migalha. E tem muito líder transformando pedra em pães para dar ao povo, vivendo seu próprio reino, subjugando, dominando, amputando, tirando a identidade, oprimindo. Nós temos que fazer as pessoas ficarem de pé, terem identidade sacerdotal, profético, serem reis, povo eleito, sacerdotes reais. Não temos que ficar amputando, diminuindo, oprimindo, colocando debaixo da mesa. Mas ele diz: do jeito que eu fiz com esses 70, o Senhor está fazendo comigo hoje. Nós fomos chamados para sermos líderes de verdade, abençoadores. Aqui, vamos agora para o Novo Testamento. Vamos agora para a reta final, Novo Testamento. Estou trazendo um texto e um contexto, irmão. A gente vai finalizar, presta atenção. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá, no Egito, para o povo hebreu, o povo judeu, foi um cordeiro, um animal. Mas agora João, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício que nós devemos comer para sermos livres, para sermos uma bênção. Ele vai ser o sangue derramado, ele vai nos cobrir. O seu sacrifício vai agradar a Deus. É desse sacrifício que nós temos que comer. Vamos continuar. Aqui, transforma essas pedras em pães. A primeira tentação de Jesus: transforma essas pedras em pães. Tem muito líder poderoso transformando pedras em pães. Tem sim, tem. Tem muito líder. Pode deixar que eu faço, pode deixar. Ah, tá precisando de um milagre? Eu transformo pedras em pães. Eu alimento o povo com pães. Pedras foram transformadas em pães e alimentam o povo. Tem líderes malditos dando pedras para o povo. Então, Lucas 5:34. E ele lhe disse: podeis vós fazer jejum, os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Olha que os discípulos de João, os discípulos de Jesus,
E os religiosos vão lá. Olha, todo mundo faz jejum. Os discípulos de João fazem jejum. Os fariseus jejuam 2 vezes na semana. E por que os seus discípulos não jejuam? Porque eles comem livremente. Porque eles estão com o noivo. O diabo sempre quer que você passe fome. Enquanto a ordem de Deus é coma livremente, o religioso diz, vamos fazer um jejum. E aqui eu não estou falando contra o jejum não. Tá? Mas tem pessoas que não entendem o jejuar e o comer. Então, eles vieram e questionaram. E eles lhe disse, podeis vós fazer jejum? Jesus respondendo, né? Podeis vós fazer jejum, os filhos das bodas? Os meus filhos em dias de festa, enquanto o esposo está com eles? Então tem gente vivendo num sistema religioso, passando fome, e era para estar comendo muito, era para estar comendo livremente. E tem gente pagando preço, e tem gente fazendo jejum, na hora que é para comer livremente. O Senhor ordenou, coma livremente. Ninguém pode te impedir. Outro texto, Lucas 7,34. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Sabe qual foi a primeira acusação de Jesus? É um comilão, é um beberrão. Que a gente possa ser também criticado por ser um comilão e um beberrão. Meu irmão, eu não consigo ver a hora de comer na mesa do Senhor. Eu fico contando os dias para chegar a ceia. Terminou a ceia, eu já fico... Falta quanto tempo? Eu já fico esperando a próxima, porque o meu prazer é comer na mesa do Senhor. Mesmo que eu esteja num deserto, o Senhor preparou um banquete para mim no deserto, diante dos meus inimigos, e eu não vou deixar de comer. Eu vou comer, eu vou ser abençoado, eu vou ser ungido. Mas a crítica dos religiosos, esse é um comilão. Jesus é um comilão, é um beberrão. Aí depois aumentou, né? É um pecador, blasfema, é um demônio endemoniado. Ele é o pior dos demônios. Mas a primeira crítica tinha a ver com a mesa. Porque o diabo quer te tirar da mesa. O religioso quer te tirar da mesa. E o Senhor diz, avalie-se o homem a si mesmo e em seguida coma. Não há pecado que possa te tirar da mesa. Meu irmão, eu vou te trazer uma revelação que você vai falar assim, meu Deus, como é que em 30 anos de cristão eu nunca ouvi isso? Presta atenção, calma aí. Marcos 5, do 41 ao 43. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Sabe por que tem muito filho de pastor dormindo? Sabe por que tem muito cristão dormindo? Porque não está comendo. Jesus desperta aquela menina, porque era filha de Jairo, o principal da sinagoga. Jairo, o principal da sinagoga. A sua filha dormiu. O Senhor a desperta e diz, ela precisa comer. Os nossos filhos precisam comer. Os nossos filhos precisam de pão. Os nossos filhos precisam comer. Deu de comer ao seu filho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra. Fale com seu filho. Dê de comer a ele. Nem só de pão viverá o homem. Dê palavra para o seu filho. Ore por ele, profetize sobre ele, imponha as mãos. Vamos continuar. Lucas 15, 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alparca nos pés,
e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. É a história do filho pródigo. Sabe, Jesus não falou, não, o meu filho foi dar uma voltinha no mundo. O meu filho foi fazer faculdade e não volta. Meu filho está trabalhando. Meu filho não pode vir à igreja. Sabe o que o Senhor diz? O meu filho estava morto. Sabe, sou filho do apóstolo Gerson, esses dias conversando com o Senhor, e ele perguntando, e aí, como é que foi? Eu falei, olha, quando eu me desviei. Aí ele falou para mim assim, né, querendo ser educado, ele disse, não, Marcos, você foi dar uma volta no mundo. Eu falei assim, não fui dar uma volta no mundo, não. A palavra diz que eu estava morto. Eu estava morto. Eu fui para o mundo, eu não fui passear, não. Eu fui viver junto com os porcos. E Jesus diz que o filho do Senhor, o filho pródigo, não foi dar uma volta no mundo, não. Ele estava morto. Ô pai, presta atenção, pai. Sua filha está morta. Corre atrás de Jesus. Pede para Jesus entrar na sua casa. Despertar os seus filhos e dê de comer a eles. O seu filho não saiu da igreja, não. O seu filho não foi dar uma volta, não. O seu filho está morto. Precisa despertar. Precisa cair em si. E ali fala sobre comer. Por que ele voltou a viver? Porque ele comeu e bebeu. Presta muita... Agora eu vou falar. Não, agora eu não aguento mais. Agora eu vou falar. Se você entender isso que eu vou falar agora, irmão. Se você entender isso agora, eu já nem preciso falar mais o resto. O resto é só complemento. E nós vamos até Apocalipse. Você vai entender muita coisa aqui, mas presta atenção. Tem pessoas que falam assim, não, eu me arrependi dos meus pecados. Deixa eu te falar uma coisa. O seu pecado não é nada. O seu arrependimento não é nada. Nós não vamos para o inferno por causa do nosso pecado. Nós vamos para o inferno por causa do pecado de Adão. Para começar. Tá? Não é os seus pecados que te levam ao inferno. É o pecado de Adão. Tá? Então, assista a primeira aula sobre salvação, você vai entender. Tá? Então você não vai para o inferno porque você é um pecador. Você vai para o inferno porque você é filho do primeiro Adão. E nós precisamos morrer e nascer de novo e sermos filhos do último Adão. Agora preste atenção. O seu arrependimento não é nada. Se o seu arrependimento tirasse pecado, Jesus não precisava morrer na cruz, irmão. Não, pastor, eu me arrependo do meu pecado. Mas o seu arrependimento sem Cristo, sem o corpo e sem o sangue, não é nada. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Lembra Esaú e Jacó? Lembra Esaú e Jacó? Isaac abençoa Jacó com a bênção. Esaú volta e ele fala, pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Isaac diz, eu já dei a bênção para Jacó. Não tem mais nada, filho. Ele chora, ele se arrepende, ele grita, ele clama, pai, me abençoa, pai. Ele chora, ele se arrependeu. Mas o arrependimento dele sem sacrifício não vale nada. Presta muita atenção. Judas. O diabo entra no coração dele. Ele sai. Conclui o plano de Satanás. Entrega Jesus. Traiu Jesus. Quando ele pega o dinheiro, ele chora, ele se arrepende, ele busca o sacerdote, ele se converte. Eu não quero esse dinheiro, eu fiz errado. Por que ele não foi perdoado? Porque o arrependimento, o seu arrependimento e a sua mudança de vida sem Deus não é nada. O seu arrependimento não te perdoa. A sua conversão não muda de vida. É só o seu arrependimento e a sua conversão com o sacrifício de Cristo, com o pão e com o suco de uva,
é que traz libertação, cura, perdão e salvação. Desculpa, não tem mais desenhar para você agora. Não tem como desenhar. Aí vamos continuar aqui, porque eu vou concluir isso daí, vai ficar muito mais claro agora, presta muita atenção. Aí tem a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, saduceus, Herodes e a mulher. Jesus, ele está falando, olha para os discípulos, observe, tome cuidado, acautelai-vos do fermento principalmente, primeiro do fermento do fariseu, que é a hipocrisia, do fermento do saduceu, que são demônios. O fermento do fariseu é bonito por fora e podre por dentro. É santo por fora, é limpo por fora, mas é sujo, é podre por dentro. Jesus diz, cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com o fermento do saduceu. Os saduceus eram chamados de pequenos demônios. Cuidado com o fermento dos diabólicos. Depois de Herodes, pessoas que se julgam um Deus sobre a terra. E depois da mulher. Porque em uma parábola Jesus diz que no reino, no milênio, quando ele reinar por 1000 anos aqui na terra, uma mulher vai pegar um pouquinho de fermento e colocar nas 3 medidas de farinha. E um pouquinho de fermento é pecado. Um pouquinho de fermento é vaidade, é malignidade, é maldade, malícia, é pecado. Então Jesus reinando nos 1000 anos aqui na terra, uma mulher, ou seja, uma igreja, vai pegar 3 medidas de farinha, que é a primícia, e vai colocar um pouquinho de fermento, que é pecado, e vai levantar nações contra o reino do Senhor. E aí vai ter a última guerra. E diz que vai ter um rio de sangue, com aproximadamente 1,5 metro de sangue escorrendo. De tanta morte. Então, irmão, Jesus falou para os seus discípulos, olhe, observe, cuidado, acautelai-vos com o fermento do fariseu, que parece santo, mas é profano. Cuidado com o fermento das pessoas diabólicas, das pessoas que se colocam acima dos outros como deuses, como Herodes, é um deus na terra. E com a mulher, meu irmão, uma mulher, uma igreja, colocando fermento, colocando pecado para que o povo se contamine. Quantas pessoas vão na igreja e ao invés de serem abençoadas, recebem fermento? E o que é esse fermento? Lá no capítulo que nós vimos o apóstolo no começo, ele começa a falar sobre dissensões, contendas, divisões, blasfemas, heresias. Então, tome cuidado com o fermento. Tire o fermento para comer. Uma das coisas de fazer de forma indigna é fazer com o coração cheio de fermento, mágoa, pensamentos, sentimentos ruins, ressentimentos, remorsos, mágoas, pecado, não libera perdão, não pede perdão. Quando o fermento, o pecado está no nosso coração, quando o fermento, o pecado está nas nossas mãos, quando está no nosso coração, nós somos cortados do povo de Deus. Quando o fermento está em nossas mãos, em nossa oferta, não é aceita. Então, aqui são os textos, né, para a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação. Jesus fala várias vezes sobre o fermento do fariseu, do saduceu, de Herodes, a mulher. E aí tem a história da mulher cananeia. Lembra lá o rei e 70 reis debaixo da sua mesa? Então aqui essa mulher, ela vem e pede, Senhor, liberta minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. Liberta minha filha. Jesus diz, você não faz parte do meu povo. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vou dar pão para uma cachorrinha. Para alguém que não se levanta. Para alguém que não se levanta, que não se coloca de pé, que não consegue andar direito, que fica se rastejando. Eu não vou dar pão para quem é uma cachorrinha. Para quem não tem identidade, para quem não serve para nada. Mas ela diz, até os cães comem das migalhas do seu Senhor. E ele diz, tamanha fé. Que fé, vai, a sua filha foi liberta. A sua filha foi liberta. Aquela mulher só comeu as migalhas. E a sua filha foi liberta do demônio. Mas esse pão não é só para libertar. É para salvar, é para libertar, é para curar, é para abençoar. Mas tem pessoas sendo culpadas
e amaldiçoadas. Tem pessoas doentes, fracas, doentes e que dormem. Por quê? Comem ou não comem, comem de forma indigna, com o coração todo contaminado, com as mãos todas contaminadas. As parábolas de Jesus sobre as festas e as bodas, né? Sobre o milênio. Os 4 evangelhos falam sobre a ceia. E aqui é muito importante, presta muita atenção. Porque ali, nos 4 evangelhos, o que está acontecendo? Está acontecendo a festa judaica, a Páscoa judaica, e quando termina a Páscoa judaica, Jesus vai estabelecer a ceia cristã. Então, termina a Páscoa judaica, começa a ceia cristã. Só que os textos ali estão meio embaralhados, como um quebra-cabeça. Você precisa aprender a colocar em ordem. Porque tem hora que está falando da Páscoa judaica e tem hora que está falando da ceia do Senhor. Então leia os 4 evangelhos e saiba que eles não estão em ordem. Está acontecendo a Páscoa judaica e ao mesmo tempo, quando termina a Páscoa judaica, o Senhor está estabelecendo a ceia cristã. E essa ceia cristã é nossa, é para o mundo. Nós não participamos da Páscoa judaica, porque é para o judeu, é para o escravo e para aquele que foi comprado com dinheiro e circuncidado. Então a Páscoa judaica não é para nós, mas a ceia de Cristo é. Terminou a Páscoa, Jesus vai partir o pão e derramar o suco de uva. Esta é a ceia cristã. Ok? E o que você precisa saber? Os 4 evangelhos falam sobre isso, mas em João capítulo 13, 27, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Então, terminou a Páscoa judaica. Terminou a Páscoa judaica. E qual é o principal propósito do Evangelho de João? Mostrar que Judas não participou da ceia cristã. E ele nem ficou até o final da Páscoa judaica. Lembra o que aconteceu lá no Egito? Quem estava na casa era livre do espírito da morte, do anjo da morte. Mas quem não estava na casa, que tinha uns umbrais com sangue, quem estava na casa, que estava participando da Páscoa, e tinha o sangue nos umbrais, ninguém que estivesse na casa ia morrer. Mas quem estivesse fora ia morrer. Judas mal terminou a Páscoa, nem virou a noite, e ele sai da casa, ele sai da Páscoa judaica. E quem não está na Páscoa judaica, o anjo da morte pega. O anjo da morte pegou Judas. Ele nem terminou a Páscoa judaica, o anjo da morte pegou ele. Ele sai, está com Satanás no corpo, no coração. Então ele nem termina a Páscoa judaica e ele não participa. O propósito do Evangelho de João é mostrar que Judas não participou da ceia cristã. O diabo entra nele, Jesus não fala com Judas, fala com Satanás. Fala, Satanás, que está no coração de Judas, o que tiver que fazer, faz logo. Ele sai. Os outros discípulos nem entenderam, nem conseguiram entender, discernir que ele estava possuído, que Satanás estava no coração dele. Aí ele foi comprar alguma coisa, ele foi abençoar os pobres. Tem muita gente querendo abençoar o pobre e na verdade Satanás está no coração. Você acha, ele está abençoando os pobres, Satanás está no coração dele, irmão. Você não consegue nem ver isso. Ele nem consegue ver isso. Mas aí Judas sai. E aí Jesus estabelece a ceia cristã para os 11 discípulos. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui em Hebreus 9, 22, está falando da lei judaica. Ele está falando, olha, sem derramamento de sangue não há remissão. Se não tivesse o Cordeiro Pascual, não tinha libertação do Egito. Ou seja, se Jesus não derramar o seu sangue, não tem perdão. Então, irmão, entenda de uma vez. A pessoa pode se arrepender. A pessoa pode mudar de vida.
Mas se não comer e beber, não tem perdão, não tem remissão de pecados, não tem libertação, não tem salvação, não tem bênção. Ou você acha que você pedir perdão é suficiente? Se pedir perdão, se mudar de vida fosse suficiente, você acha que Jesus precisava morrer por nós? Você está entendendo? Por que nós temos que comer de contínuo na mesa do Senhor? Porque só na mesa do Senhor, porque só no corpo de Cristo, porque só com o corpo partido e o sangue derramado, só com o pão e o suco de uva, somos perdoados, somos libertos, somos salvos, somos curados, nos tornamos fortes. Temos vida só para quem come de forma digna. Apocalipse 2:7. Estamos terminando. Quem tem ouvidos, ouça. Abre o seu ouvido agora. Só quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando com um povo. Ele não está falando com um judeu. Ele não está falando com um brasileiro. Ele está falando com a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, se você vive em comunhão, se você se assenta à mesa, você ouve. Se não, você não ouve. Você pode ser a habitação de Deus, mas você nunca será igreja de Cristo. Você conseguiu entender a diferença, irmão? Uma coisa é você ser habitação de Deus. Outra coisa é ser igreja. Eu posso ser habitação de Deus. Deus pode habitar em mim. Mas eu nunca vou ser a igreja de Cristo. Porque a igreja é a união dos irmãos. A igreja é os irmãos reunidos em um único propósito, debaixo de um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Então, você pode ser a habitação de Deus, igreja nunca. Eu posso ser a habitação de Deus, mas para eu ser igreja, eu tenho que fazer parte do corpo. Eu tenho que me reunir. E o apóstolo diz, vocês se juntam para o pior e não para o melhor. Por que eles se juntam para o pior? Porque está cheio de divisão, cheio de contenda, cheio de fermento, cheio de mágoa, ressentimento, ódio, pensamentos e sentimentos maldosos, malignos. Aí recebe condenação, irmão. Aí fica fraco, doente e dorme. Tira o fermento do seu coração. Tire o fermento da sua oferta. Perdoa, libera perdão, peça perdão. Se arrependa e coma do corpo para ser perdoado. Eu acho, meu irmão, mais desenhado que isso, mais um texto para nós terminarmos. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a sua igrejinha não, tá, irmão? Não é a sua igrejinha não, é as igrejas. Porque a igreja de Cristo é a junção de todas as igrejas. Ao que vencer, Jesus veio primeiro para o pecador. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele vai voltar, e ele vai voltar para quem vencer. Então você não pode estar fraco, você não pode estar doente, você não pode estar dormindo. Você tem que estar forte, vencendo e cheio de vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ele vai dar da árvore da vida eterna, para quem vencer. Para quem não se contaminar. Para quem não tiver uma oferta contaminada. Para que eu vou dar oferta? Não sou bobo? Vou dar dinheiro para o pastor? Um coração mesquinho. Um coração cheio de fermento, de mágoa, de ódio, de ressentimento, de divisão, uma oferta toda contaminada. Então, libere perdão, peça perdão, se lave, se limpe. Deixa Deus lavar os seus pés. Vós já estáis limpos, e limpos pela palavra, mas precisa lavar os pés, precisa renovar a mente. Tira o fermento do coração para comer, tira o fermento da mão para comer. Lave as suas mãos, lave os seus pés.
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Último texto, Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Meu irmão, os judeus chegaram para Jesus e falaram, nos dê um sinal, como Moisés, porque os nossos pais comeram o pão dos céus, o maná. Jesus disse, não, vocês estão enganados. O maná, ele caiu dos céus da terra. Mas eu sou o pão dos céus de Deus, do terceiro céu. Eu não sou o maná que desceu do céu da terra. Eu sou o maná que está além do céu da terra, além do segundo céu, que é a morada dos principados e potestades, anjos caídos. Eu sou do terceiro céu, eu sou Deus, eu sou o pão da vida. O pai de vocês comeram esse pão dos céus, esse maná. Eles comeram e morreram. Mas quem comer do pão da vida, e ele diz, eu sou o pão da vida, esse viverá. Jesus diz aqui, ó, que existe um maná escondido. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós falamos da primeira ceia, que foi o sacrifício de Deus. Falamos da segunda ceia, que é o sacrifício judaico, que a partir dali o homem começa a comer com Deus, do sacrifício de Deus e da mesa de Deus. E aí falamos da terceira ceia, que é o sacrifício de Cristo para o mundo, e tem uma quarta ceia. A primeira ceia é só para Deus, a segunda ceia é para Deus e para o povo eleito, a terceira ceia é de Cristo para o mundo, e a quarta ceia é para aqueles que vencerem. Comerão da árvore da vida, do maná escondido, e participarão das bodas com o Cordeiro. Ainda tem uma ceia, meu irmão. Essa ceia que nós estamos comendo agora é só para nos dar vida. Vida no espírito, na alma e no corpo. Nos dar força, saúde, vida e vida eterna. Porque quando nós formos para a boda, para a festa nos céus, no final nós comeremos nas bodas. O de hoje é só uma entrada, sabe? É só um aperitivo. Porque vai ter uma grande festa, um grande banquete nos céus. E ele está te chamando. Vem na minha casa. Vem comer da minha mesa. Eu preparei um banquete no deserto para você. Eu sou o Senhor e eu tenho uma casa. Venha na minha casa comer e beber. A palavra diz que muitos receberam convites de honra. Mas não, é que eu tenho que... Eu vou casar. Ah, é porque eu comprei um carro. É porque eu estou viajando. É porque não dá. Ah, é por causa disso. Eu estou cansado de tudo isso. O Senhor diz, todos esses que receberam um convite de honra para virem na minha casa e comerem a minha mesa e desprezaram o convite de honra, não entrarão no meu reino. Coloca eles para fora, em lugares de trevas, ranger de dentes e muita dor. Vão ser condenados. Mas a minha casa não vai ficar vazia. Deus não vai ser envergonhado. Você acha que você vai envergonhar Deus? O Senhor da casa diz, servos, saiam pelas ruas, pelas vielas, traga o povo, traga o cego, o manco, o pobre, o necessitado, porque a minha casa vai ficar cheia. Vai ficar cheia. Aqueles que receberam um convite de honra para se assentarem à mesa comigo, me desprezaram e acham que podem fazer de qualquer jeito. Estão agindo de forma indigna. Não comem, quando comem de forma indigna. Não há respeito, não há amor, não há temor, não há obediência. Eu digo, venha e coma livremente. Mas eles arrumam desculpas. Eles dizem, não posso, não quero, tô cansado, tô doente, eu casei, eu vou viajar, eu comprei uma junta de bois, eu comprei um carro. O Senhor diz, a minha casa vai ficar cheia. Esses que estão fazendo de forma indigna serão condenados. Mas a minha casa vai ficar cheia.
vai ficar cheia de Mefibosetes, cheia de mulheres cananeias, mas Deus será honrado na sua casa, na igreja. Eu quero te convidar a participar da ceia do Senhor, com muito amor, com muito temor, com muita gratidão, e comer e beber de forma digna. Pare de faltar na ceia. Não coma de forma indigna. Não despreze o convite do Senhor. Não há desculpa, não há justificativa para não comermos de contínuo na mesa do Rei dos Reis. Eu estou terminando aqui, terminei. Mas eu quero deixar o convite do Senhor. Nunca mais falte a ceia do Senhor. E eu não quero que isso seja um peso. Isso não é uma lei. É uma honra. É motivo de gratidão pelo seu sacrifício. Não é o nosso arrependimento. Não é a nossa conversão. Não é na força do nosso braço. Não é na nossa sabedoria que somos perdoados. Que somos curados. Que recebemos salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão. Não há justiça. Seremos condenados. Sem derramamento de sangue, ficaremos fracos, doentes e vamos dormir. Vamos participar da ceia do Senhor, com todo amor e com todo temor. Sabe, nada pode te tirar da mesa do Senhor. Você é paralítico? Vem comer e beber. Você pecou? A palavra diz, examine-se a si mesmo. A palavra não diz para você se julgar e se condenar. Examine-se e julgue a si mesmo. Examine como um médico. Peça para que o médico dos médicos te examine. Examine, esquadrinhe o seu coração. Sonde, esquadrinhe o seu coração. E se tiver algo errado, um pecado, algo que não agrade ao Senhor, se arrependa, se acerte, se conserte e coma e beba para realmente ser perdoado. Sabe qual é a diferença de Judas e de Pedro? Porque Pedro negou. E negou 3 vezes. Pedro também traiu Jesus. Pedro negar Jesus doeu mais do que a traição de Judas. Por quê? Porque Pedro fazia parte dos 3 discípulos próximos e íntimos. Pedro, Tiago e João. Quando alguém te trai, dói mais quem? Alguém muito próximo ou alguém que você não conhece? Pedro era íntimo de Jesus. Fazia parte do grupo de íntimos. Pedro, Tiago e João. Pedro negou, traiu Jesus. Judas traiu. Mas sabe qual é a diferença? E não se engane, porque um pouco antes de Satanás entrar no coração de Judas, e Jesus falar com Judas e dizer, Satanás, o que você tiver que fazer, faz logo. Não se esqueça que um pouco antes, Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Jesus começa a falar sobre o seu sacrifício. Convém que eu suba a Jerusalém e me entregue por amor. Eu vou morrer e será uma morte maldita. Pedro chama Jesus de canto e diz, ô mestre, não fala sobre isso não. Não fala sobre derramar sangue não. Não fala sobre morte não. Não fala sobre sacrifício não. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Pedro foi tomado por Satanás. Judas foi tomado por Satanás. Pedro traiu. Judas traiu. Sabe qual é a diferença? É que Judas, antes de terminar a Páscoa, ele saiu. E ele não participou da ceia. E sem cear não há perdão. Sem comer e sem beber, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. A única diferença, meu irmão, de Pedro e Judas é que Pedro participou da ceia. Pedro participou da ceia. Sabe qual é a única diferença minha para Judas, de nós para Judas? É que nós fomos convidados a ficar na ceia, a participar da ceia, a comer e beber. Não saia da casa do Senhor, não deixe a mesa do Senhor, não faça de forma indigna, para que não haja condenação, para que não se torne um homicida como Judas.
O Pedro também não tentou matar um soldado. É lógico que tentou matar um soldado, é que ele é tão ruim que só acertou a orelha. Pedro e Judas, os dois são homicidas. Os dois foram cheios de Satanás. Os dois traíram. A diferença, irmão, é que Judas não ficou nem para a Páscoa judaica. Mas Pedro participou da Páscoa judaica como judeu e participou da ceia do Senhor como discípulo de Cristo. Meu irmão, sem o sacrifício de Cristo não há perdão, não há remissão. Não brinque com o sacramento da ceia, porque isso não é bom para você. Não se junte na igreja para o pior, se junte para o melhor, se junte com amor, com temor. Perdoe o seu irmão, peça perdão, libere perdão, tire o fermento do coração, o fermento das mãos e vamos comer e beber. Faça um diagnóstico. Julgue a si mesmo, não no propósito de se condenar, porque se você fizer um diagnóstico, o médico te cura. Se você se julgar, o Senhor te justifica. Nós temos que fazer um diagnóstico, nós temos que julgar a nós mesmos e em seguida coma. Não faça como Caim, o meu pecado é grande demais para o Senhor me perdoar. Não, o Senhor perdoa pecados, pecadinho, pecadão. Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a rebelião. Ele perdoa, irmãos. Mas sem o sacrifício de Cristo, sem comer e beber, não há perdão, não há remissão. Que você possa voltar à casa do Senhor, que você possa comer e beber, que você possa ensinar a verdade. Acredito que cumprimos o propósito. Falamos sobre a ceia do Senhor, o segundo sacramento, o batismo e hoje a ceia. O batismo é o primeiro sacramento, a ceia é o segundo. Falamos sobre a ceia do Senhor. Trouxemos um texto e contexto histórico, bíblico, de Gênesis e Apocalipse. Falamos sobre a ceia e os 4 tipos de ceia. A ceia do princípio, a ceia da lei, a ceia de Cristo e a ceia da boda, do casamento. Falamos da diferença, falamos do fermento e falamos daquilo que é indigno, de forma indigna. E não há perdão, não há remissão sem derramamento de sangue. Gente, nós estamos aqui a 1h55. Cansei. Mas tenho certeza que eu me derramei demais. Demais. Que você seja tremendamente abençoado. Eu só posso te pedir uma coisa? Vou deixar o link. Eu tenho uma loja no Shopee. Se você puder comprar um livro para me abençoar e para te abençoar, eu vou deixar o link da oferta. Se você puder deixar uma oferta sacerdotal, uma oferta para a igreja, mas principalmente viver essa palavra, ensinar essa palavra e se preparar para a próxima. A próxima é a bênção. Meu irmão, olha, nós vamos falar sobre a bênção. A bênção. Não é uma bênção. Nós vamos falar sobre a bênção de Deus. A bênção de Deus. Então, na próxima semana teremos a 4ª aula, iremos falar sobre a bênção. E depois na próxima semana, iremos falar sobre uma família abençoada. Que Deus te abençoe. E posso te pedir uma coisa, sabe, as pessoas falam assim, pastor, mas você tá vendendo? Pastor, você está cobrando? O que eu recebi de graça eu dou. Mas muita coisa eu tenho que pagar. E eu só posso dar se eu tenho. Se eu receber, eu dou. E aí eu vou usar o dinheiro que você comprou, que você pagou, que você doou, que você ofertou, que você sacrificou, eu vou usar para abençoar a igreja, para abençoar o povo, para abençoar o necessitado. Para abençoar ainda mais pessoas com a palavra. Então, se você puder comprar, se você puder ofertar, amém. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. E eu espero você para a próxima aula única, semana que vem. Nós vamos falar sobre a bênção, porque eu quero que você tenha a bênção do Senhor. Mas eu vou te pedir algo que não te custa nada. Sabe, você entrar nas páginas, entrar nos vídeos, você curtir, deixar um comentário, falar o que você aprendeu.
deixar uma pergunta, deixar ali uma palavra ali de 1 a 2 linhas, para quem vai ler ser edificado. Incentivar a pessoa a ler, incentivar a pessoa a assistir, falar o que você aprendeu, se foi bom, se foi muita bênção. Porque se você já ouviu isso na sua vida, irmão, não escreve nada não. Mas se eu fui canal de bênção, se você recebeu revelação, deixa um comentário. Fala o que você aprendeu. Escreva alguma coisa. Posso contar com você? Você pode escrever alguma coisa? Eu pensava que era assim, aprendi que é assim. Olha, fui abençoado com essa palavra. Assista, vai ser bênção para você. Olha, escreva aí, ó, em 20 anos de cristão eu não sabia, não tinha nem ideia disso. Quantas pessoas? Deixa um comentário. Não é para eu ser elogiado não, irmão. Não é para massagear meu ego não, irmão. É para que Deus seja glorificado. É para que o irmão receba um testemunho. É para que você se derrame. Deixa um comentário. 2, 3 comentários. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.